semana nós vamos trabalhar língua portuguesa na quinta-feira por conta dos simulados que a gente fez essa semana, tá bom? Então, o livro utilizado será esse, Língua Portuguesa do Aprova, páginas 66 até 69. Então, já peguem aí para a gente começar, tá bom? O texto que nós vamos trabalhar hoje é um texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é aquele texto que é um resultado de algum estudo, o resultado de alguma investigação, como nesse caso aqui, né? Então, esse gênero textual, ele informa sobre pesquisas e descobertas da ciência. A linguagem é simples para ser compreendida pelo leitor que não conhece os termos específicos da área. Então, algumas pessoas, alguns cientistas, né, pesquisadores, fizeram um estudo sobre uma sociedade muito organizada, que é a sociedade das formigas. Assim como na nossa sociedade, né, tem as pessoas que desempenham alguns papéis, como na escola, por exemplo, tem a diretora que tem a função dela, a professora, a pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, cada um tem ali a sua função, não é mesmo? Pois lá nessa sociedade das formigas, elas também desempenham funções específicas. E é isso que a gente vai ver no resultado dessa pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. As poderosas da Terra. Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança parece impossível? Não no mundo das formigas. Pertencentes ao grupo de insetos sociais, elas vivem em colônias. Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas, reprodutoras, que são as rainhas, e as não reprodutoras, que são as operárias. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam machos, larvas e, em alguns casos, também a rainha, e protegem o formigueiro. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Existem 9.536 espécies de formigas catalogadas no mundo, mas estima-se que a quantidade real seja cerca de 18.000. Só no Brasil são mais de 2.000 conhecidas. Então, olha só que texto interessante, né? Nos traz aqui várias informações interessantes, não é mesmo? Então, essa é a função do texto de divulgação científica, é nos informar o resultado, né, de alguma pesquisa, nos trazer informações sobre algo. No caso aqui é sobre a sociedade bem organizada, que é a sociedade das formigas, não é mesmo? Então vamos lá. Depois que vocês lerem novamente o texto, aí vocês comecem a responder a atividade. Releia esse trecho. Uma sociedade extremamente organizada. O que significa extremamente? É mais do que organizada, é muito organizada, não é isso? Então, você vai marcar aqui as características que justificam o uso da palavra destacada. Por que elas são extremamente organizadas? Aí vocês vão marcar aqui. Nesse trecho, qual é o fato e qual é a opinião sobre esse fato? Então, fato é o que realmente é. Opinião é aquilo que o autor do texto acha sobre esse fato. Então, uma sociedade extremamente organizada. Qual é o fato, qual é a realidade e qual é a opinião do autor? Aí você escreve aqui, tá certo? 3. As formigas pertencem ao grupo de insetos sociais por quê? Lá no texto tem, aí você vai marcar aqui a resposta. 4. Releia estes trechos. As formigas só agem como pragas. As tarefas são divididas entre as castas. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem um ninho. Que palavra destacada significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie animal que apresentam características semelhantes. Então, qual dessas palavras aqui significa o que está dizendo aqui na alternativa? É pragas, castas ou ninho? Aí vocês marquem aí vocês escrevam aqui embaixo, certo? 5. Qual é a função das formigas rainhas? 6. Qual é a função das operárias?
7. Em que situação as formigas agem como pragas? Todas essas informações, pessoal, tem no texto. Então, quem lê o texto vai fazer essa atividade certinho. 8. Observe a imagem. Temos aqui uma formiga, né, trabalhando. Você vai observar e vai marcar que atividade essa formiga está realizando. Aí você vai marcar aqui o X. Que tipo de formiga é essa? Essa formiga aqui, pela função que ela está desempenhando, você acha que ela é rainha ou é operária? Aí marque o X. Releia este trecho. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. A palavra destacada, que é esse porém aqui, ó, a gente pode tirar esse porém e acrescentar qual palavra, sem mudar o sentido aqui da frase. A gente pode tirar porém e colocar portanto, nem, mas ou porque. Algumas palavras como mas, nem, portanto, porque, porém, ajudam a fazer a conexão entre as partes do texto, né? Então, essas palavras que servem de conexão, elas ligam uma frase na outra. Então, cada uma dessas palavras transmite uma ideia diferente, que pode ser de oposição, né? O contrário, pode ser adição, quando acrescenta mais alguma coisa, conclusão, ou para dar também alguma explicação. Então, para isso que servem essas palavras aqui, que ajudam a fazer a conexão no texto. Letra B. A palavra que você assinalou no item A transmite qual ideia? Qual foi a palavra que você marcou aqui? Essa palavra que você marcou, ela indica oposição, adição, conclusão ou explicação? Aí você escreve aqui. C. No trecho, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. A palavra pois pode ser substituída por, essa palavra pois aqui, se a gente tirar esse pois, a gente pode colocar portanto, nem, mas ou porque. Aí vocês vão marcar a palavra que vocês acham que completa aquela frase sem mudar o sentido. 10. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas, reprodutoras rainhas e não reprodutoras operárias. Essas últimas fazem um trabalho pesado, constroem um ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam machos, larvas e protegem o formigueiro. A quem se refere a expressão destacada? Quando eu falo essas últimas, eu estou falando das não reprodutoras, que são as operárias, ou das rainhas? B. Qual é a função dos dois pontos nesse trecho? Então, você vai ter que procurar aí os dois pontos no texto e vai dizer qual é a função deles, né? Aqui do trabalho pesado. Trabalho pesado, 2 pontos. Aí vem descrevendo aqui qual é esse trabalho que ela faz. Então, qual é a função desses 2 pontos nisso aí? Então, pessoal, por hoje é só, né? Qualquer dúvida é só chamar. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima.